Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar num jogo geopolítico, sabe, de altíssimo risco, que está rolando agora. E o Brasil? Tá bem no meio desse tabuleiro. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que raios o Brasil virou o centro das atenções, o palco principal de uma briga de gigantes que, a princípio, nem é nossa? Vamos entender o que está por trás disso. Primeiro, é fundamental entender o cenário. A gente não está falando daquela Guerra Fria antiga, sabe, com exércitos e ameaça de míssil. A disputa hoje é outra. É por controle de recursos, de tecnologia, de influência econômica. E o campo de batalha, bem, virou América Latina. E o Brasil, claro, está bem no meio. De um lado, a gente tem a China, do outro, os Estados Unidos. E cada um tem um plano, uma estratégia bem diferente para garantir seus interesses por aqui. Vamos dar uma olhada em como cada um deles joga esse xadrez. A China joga um jogo de longo prazo. O objetivo dela é bem claro: garantir acesso a recursos naturais e, claro, expandir seus mercados. A estratégia é toda baseada na economia, em criar laços que, no fim, geram uma certa dependência. E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, se liga nesse número: 518 bilhões de dólares. Isso foi o valor do comércio da China com a América Latina só no último ano. É um volume de dinheiro absurdo, que mostra o tamanho da presença econômica chinesa por aqui. E olha só o que eles querem. Não é pouca coisa. A China precisa dos nossos minerais para fazer bateria de carro elétrico, precisa da soja e da carne do Brasil para alimentar sua população e precisa dos nossos portos para trazer e levar produto. É uma teia de interesses muito bem amarrada. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente a filosofia chinesa. É o famoso soft power. A ideia é simples: criar uma dependência econômica tão forte, mas tão forte, que usar força militar se torna completamente desnecessário. Do outro lado do tabuleiro, a gente vê a reação dos Estados Unidos. A estratégia americana é basicamente uma resposta direta a esse avanço chinês. O objetivo é bem claro: conter essa influência no que eles historicamente consideram o seu hemisfério. Essa declaração aqui é forte e revive a antiga doutrina Monroe. É uma política que, resumindo, afirma a supremacia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. O recado é bem direto, né? E aqui fica muito clara a diferença das abordagens. De um lado, você tem a China com seu soft power, oferecendo investimento, empréstimo, construindo ponte, porto. Do outro, os Estados Unidos chegam com uma tática mais, digamos, direta, mais coercitiva, usando pressão política, ameaça de sanção, exigindo que o país se alinhe com eles. Tá, mas e o Brasil com isso? Agora a gente vai ver como essa briga de cachorro-grande afeta a gente diretamente. Porque é o Brasil que está sendo espremido bem no meio desse fogo cruzado. Esse gráfico simples aqui resume todo o nosso problema. A China é nosso parceiro comercial número 1, disparado, e os Estados Unidos são o número 2, ou seja, a nossa economia depende e muito desses dois países que estão brigando. E essa analogia é simplesmente perfeita. Para o Brasil, gente, escolher um lado não é uma questão de ideologia, de gostar mais de um ou de outro. É uma questão de sobrevivência econômica, pura e simples. Se a gente romper com um deles, a gente quebra. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E aqui está o pulo do gato. Os americanos pedem para a gente se afastar da China, para a gente escolher um lado. Só que eles não botam nada na mesa para compensar o rombo gigantesco que isso ia causar na nossa economia. É um pedido de lealdade sem nenhuma contrapartida, entende? Então, diante desse beco sem saída, o que o Brasil faz? Qual é a estratégia? Bom, a resposta talvez esteja na nossa própria história diplomática. Essa postura do Brasil de não se alinhar não é de hoje, não. A gente sempre evitou tomar partido em grandes conflitos. A grande diferença é que hoje essa tradição de ser neutro virou a única jogada inteligente para proteger a nossa economia e os nossos interesses. Então, no fim das contas, a lógica é bem pragmática, tanto para o Brasil quanto para quem investe aqui. A estratégia é simples: por que o Brasil vai romper com a China se os próprios Estados Unidos continuam fazendo negócios bilionários com eles? É observar o que os gigantes fazem e seguir o fluxo. Ok, chegamos na reta final. O que essa posição delicada do Brasil significa para o nosso futuro? Pode ser um risco enorme, claro, mas também pode ser uma oportunidade e tanto.
A visão mais otimista é que, num mundo cada vez mais instável e cheio de conflito, a nossa tradição de paz e a nossa riqueza de recursos podem transformar o Brasil num tipo de porto seguro para o dinheiro do mundo todo. Um verdadeiro oásis no meio do caos global. E a gente termina com essa provocação. Pressionado por todos os lados, será que o Brasil vai ter a habilidade e a força para navegar nessa disputa e sair mais forte do outro lado? Essa é a grande questão que vai definir o nosso futuro. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!